Um. Então, estamos na aula número 10, ou 3.2, Fundamentos Históricos do Direito, hoje falando sobre o constitucionalismo. Vamos acolher também o Arthur, que chegou agora. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa aula. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu preciso combinar com vocês, diante do novo decreto aí, que então nós não teremos mais aula presencial nesse semestre, porque na primeira semana de junho, né, que a previsão seria 1º de junho, mas na realidade o Ministério da Educação já disse que é só dia 15. Até o ministro já caiu, então imagina o que vem pela frente, né? Então, nós vamos ter as nossas aulas online e eu tenho que combinar com vocês a nossa prova parcial 2, que vai estar para vocês fazerem a partir de amanhã. Não garanto, né? Mas ela já está quase pronta e eu só preciso publicá-la para vocês, tá? Então, lembrar, novamente, são 10 questões de marca X, você só tem um acesso, e o conteúdo é da unidade 3, ou melhor, unidade 1, 2 e 3, é sempre cumulativo, tá? Mas estude de modo especial a unidade 2.4, 3.1 e 3.2, e se a gente conseguiu, a 3.3 também hoje, tá? E provavelmente nós vamos fazer a nossa prova oficial também online, né? Mas isso deixa para um outro momento. Convido você, então, a fazer uma viagem no tempo, no espaço, para conhecer o chamado constitucionalismo. Essa palavra, por trás dela está a ideia do senhor Montesquieu, Barão de Montesquieu, de pensar o Estado como Estado de direito, e não apenas uma instituição Estado, mas o Estado que deveria organizar, prever, auxiliar, colaborar para o bem-estar do cidadão. É por aí que vai o termo constitucionalismo. Sempre modernos, esses temas foram abordados sob várias denominações. Começa lá na antiguidade com os gregos, que pela primeira vez pensou numa cidade governada por seres humanos e não por deuses, por mitos, né? E até na contemporaneidade, recentemente, grandes e não menos importantes pensadores que estão atualizando aí o constitucionalismo, a ideia de um Estado que tenha autonomia, que tenha prevalência, mas que tem poderes autônomos e autossuficientes e separados, né? O primeiro a falar e a escrever de modo cientificamente foi o senhor Aristóteles, embora ele não é grego, mas ele escreveu isso na Grécia, na Academia de Platão, onde ele era o aluno por excelência. E a grande contribuição que nós vamos ver na aula de hoje, que fecha esse ciclo entre Aristóteles e o Barão de Montesquieu, que deixaram na história da humanidade as ideias e os seus pareceres sobre como o Estado deveria ser organizado, para que nem quem exerce o poder e nem quem sofre o exercício do poder tivesse o chamado livre-arbítrio, fazer o que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Não sei por que essa minha aula está parecendo com o noticiário que eu estou vendo por aí, né? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Então, lá na aula passada, nós falamos sobre Napoleão, que fez uma releitura, a palavra releitura não cabe, fez uma leitura do Nicolau Maquiavel e propôs no Estado francês, que a gente pode chamar no Estado napoleônico, porque na realidade ele transformou a França e tudo que estava em volta da França, em um império napoleônico. E esse império napoleônico, pela primeira vez, tem um código que trazia um sistema jurídico sobre o Estado, a nação que
fala, direciona, julga, condena os cidadãos, né? E o respaldo disso também nos Códigos Civis brasileiros aqui de 1916 e 2002. Mas nessa sessão, nós precisamos compreender que os movimentos ideológicos que projetaram o Estado de Direito, começando lá na Revolução Francesa, sofreu reflexos com o chamada corrida imperialista, neo-imperialista lá da Primeira Guerra, que passou pela Revolução Russa, que trouxe um novo modelo de sociedade, a sociedade comunista, e chegou até os nossos dias aí com os direitos do ser humano, né? E esses direitos precisam estar previstos na legislação. Daí a palavra constitucionalidade. A nossa situação geradora de aprendizagem propõe nessa unidade que você responda algumas perguntas. Eu lembro que eu concluí a minha aula passada justamente fazendo a pergunta da aula de hoje. Mas lembrar que para responder essas perguntas, você não pode esquecer o que já aprendeu atrás e nem o que nós estamos tratando na aula de hoje. Cada uma dessas questões, ela está querendo te aproximar da temática que é a Constituição, o direito, a situação em que você precisa perceber a presença e a função do Estado, não só a presença, mas a função dele. Então, a pergunta de hoje, da nossa aula 3.2, é: em que consiste o constitucionalismo? Acolhendo também a Nayara e o Jânio, que estão chegando agora. Seja bem-vinda, Nayara, seja bem-vindo, Jânio, e continuamos, então. Em que consiste o constitucionalismo social frente ao surgimento do chamado Estado de Direito? Essa é a pergunta fundamental. Então, ao final dessa aula, que você consiga responder qual é essa relação. O que chamamos de Estado no mundo contemporâneo não é nosso. Ele não nasceu hoje, não foi inventado agora. Ele começou a ser forjado, né, construído, pensado, elaborado a partir do século XVIII. Porém, o século XVIII também não tinha nada de novidade. Eles foram buscar isso lá no mundo clássico grego, aonde os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, também pensaram no Estado. Porém, lá, a função do Estado grego não é a função do Estado moderno e contemporâneo. Então, a gente precisa reler o que esses filósofos gregos fizeram para compreender o que os filósofos do século XVIII também trataram, para a gente poder compreender o Estado hoje. Então, essa ideia de Estado nasceu de um profundo desejo de colocar freio no absolutismo, aonde os governantes se julgavam, inclusive com o apoio da Sagrada Escritura. Lembra de Jacques Bossuet dizer que os governantes, eles são representantes de Deus, então eles têm que ter todo o poder aqui na Terra, aos moldes ou ao mesmo modelo que Deus tem lá no céu. Então, daí o absolutismo, o poder nas mãos única e exclusivamente do governante. E atualizando isso com o Brasil, em 1822, quando Dom Pedro I outorgou a nossa primeira Constituição, chamada Constituição da Mandioca, 1824, ao invés de seguir as orientações que estavam no bojo, a palavra não é essa, que estava na onda, né? Estava no prato da vez, estava em todas as manchetes de jornais, ele regrediu, voltou lá no século XVI e propôs aqui uma monarquia mais do que absolutista, uma monarquia com poder moderador, um quarto poder aí que eu não sei de onde inventou isso, mas o único que podia exercer era ele. Então, absolutismo ao extremo. Isso é o tal do livre-arbítrio, né? Porém, como esse desejo de frear o livre-arbítrio
podia acontecer? Por meio de leis que limitasse e exercesse sobre as pessoas que tinham o poder. Aí vem a contribuição de Montesquieu. Da Revolução dos Colonos Ingleses, os Estados Unidos, as colônias americanas, colonizado pelos ingleses, chamados colonos, né? Puritanos. Em 1776, eles deram uma reviravolta no mundo moderno, se você quer a palavra, né? Porque eles propuseram, na Norte-América, ou na América do Norte, um país, uma nação, com uma novidade totalmente diferente do que a humanidade já tinha vivido. Claro que eles estavam bebendo na fonte da Revolução Francesa, porém, eles inovaram ainda mais aqui, ou seja, trouxeram novas contribuições. Então, isso nós vamos analisar com carinho. Então, eles beberam na fonte da Revolução Francesa, 1789, mas também propuseram não aceitar o poder despótico que estava sendo praticado na Europa naquele momento e trouxeram uma democracia federalista totalmente nova nas colônias norte-americanas. Outra grande contribuição, as sucessivas vitórias dos pós-revolucionários na França mostrou que passaria a instituir governo pautados em lei, agregando uma visão que Aristóteles já tinha chamado a atenção lá no período clássico. Os seres humanos têm paixões, e essas paixões, elas superam a sua razão. Platão dizia que nós temos cabeça, peito e baixo ventre. Né? O que é cabeça? A razão. Quando você age a partir de um pensamento coerente, coeso, consistente, lógico. O que é peito? É as paixões, é os sentimentos, é quando você se deixa levar, não pela racionalidade, mas pelo sentimento. E o que é baixo ventre? É quando você não segue nem a razão, nem o sentimento, mas a sua libido, a sua sexualidade. Ou seja, aquela pessoa que só pensa naquilo, né? Acolhendo também a Emily. Seja bem-vindo, Emily, boa noite. Mas você deve estar se perguntando, boa noite, como os povos chegaram às revoluções ante a miséria e a opressão que eles foram causadas? E é justamente aí que Montesquieu disse que para a gente superar essas vulnerabilidade é ter um Estado com poder, mas não com poder absoluto, mas com poder capaz de resolver justamente a miséria, a opressão, as situações limites. Hoje está em um embate entre governo, Estado, prefeito, porque quem está lá na ponta está percebendo, não está na hora de fazer isso. Quem está lá no topo está dizendo não tem que fazer isso, porque são visões diferentes sobre a mesma situação, porém vivendo em realidade ou assumindo posturas diferentes. E isso é poder. E esse poder é bom que ele aconteça e que você perceba essas diferenças. Essa era a grande proposta de Montesquieu. Para que o povo e as classes dominantes, descontentes com a tirania, pudessem revolucionar, era necessário entender que a motivação geral era resultado das ideologias que se sucederam ao longo da história. Tem um autor chamado Thomas Robert Malthus. Vocês devem ter ouvido falar ele lá no ensino médio, né? Especialmente com a sigla PA e PG. Lembra disso? Progressão aritmética e progressão geométrica. Só do nome. Assim, esse, né, PG, sim, já sim. Isso, porque esse cara, ele é sociólogo, e ele foi analisar a sociedade desse período, ele está vivendo nesse mesmo momento, e ele chegou à seguinte conclusão, que a humanidade ia morrer de fome nos próximos 20 anos.
Porque a humanidade estava produzindo alimento em progressão aritmética. Isso é, você produz 1 grão, 2 grãos, 3 grãos, 4 grãos. Claro que pode ser também saca, pode ser tonelada, mas aritmeticamente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto a humanidade estava crescendo assim, ó, um homem se junta com a mulher, casa, tem 2 filhos. Então, 1 mais 1 vira 4, que vira 8, que vira 16, 32, 64. Ou seja, é isso que eu chamo de progressão geométrica. Então, enquanto nós produzimos alimento em progressão aritmética, a humanidade estava crescendo em progressão geométrica. Por que não se confirmou a tese de Thomas Robert Malthus? Porque, primeiro, o próprio homem é capaz de ver e perceber as falhas ou as consequências de um crescimento da população. Outro, os governantes tomaram medida para conter o crescimento da humanidade. Por exemplo, com a limitação dos filhos, com a cirurgia da vasectomia, a laqueadura, e também com verdadeiros, como é que eu vou usar essa palavra para acolher também a Yasmin aqui, utilizando de artimanha para promover a castração, chamada castração social em massa da população. Isso aconteceu na China, isso aconteceu na Índia também, e aqui no Brasil chegou a ter uma chamada revolta da vacina em 1906, justamente porque as pessoas acharam que o governo estava utilizando dessa artimanha para não permitir que os casais pudessem ter mais filhos. E outro, por que a tese de Mao também não aconteceu? Por causa justamente da Revolução Verde. Enquanto a agricultura rudimentar lá produzia 2 grãos de trigo, o atual cacho de trigo produz 40 grãos de trigo, ou seja, o mesmo pé produz 30, 40 vezes mais do que antes, né? Então, por isso que o PA e PG dele não progrediu. Mas esse autor, Thomas Robert Malthus, ele estava lidando justamente com isso. A humanidade tinha passado por vários e vários momentos, mas o que permanecia na humanidade era justamente aquelas ideias que faziam a cabeça das pessoas. E nós estamos vivendo isso hoje, ou seja, o que está proliferando aí na cabeça das pessoas são as fake news, são as inverdades, eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade de lidar com notícia, porque eu não confio em mais nenhuma notícia. Hoje de manhã mesmo, quando apareceu lá que o ministro da Saúde tinha pedido demissão, a primeira coisa que eu fui acessar lá o site do Zero Hora, que é um jornal que eu assino, para saber se eles tinham, se já tinha no podcast dele lá a informação. E tinha. Falei, opa, então é uma verdade. Mas, ou seja, você não pode mais confiar, porque e isso, as pessoas que são bem informadas conseguem administrar isso. Mas as outras não, elas simplesmente vai multiplicando essas fake news, essas informações erradas aí, né? Então, a mesma coisa que Thomas Robert Malthus estava colocando lá no século XVIII. E por que eu estava falando isso? Porque, segundo antes da Revolução Francesa, havia movimento como iluminismo, renascimento, humanismo, antropocentrismo, na literatura, o romantismo. Todos esses ismos aí eram correntes de pensamento que utilizava justamente da razão humana. Eles queriam afastar o ser humano do sentimento, especialmente sentimento religioso, porque tinha pendurado durante a Idade Média. E que trazia a responsabilidade sobre o cidadão, sobre a pessoa. E a primeira coisa que os iluministas vão questionar é justamente a questão do poder absoluto dos reis, porque eles não percebiam ou eles não conseguiam ver no absolutismo uma maneira coerente e consistente de governar, né? O reflexo mais importante para nós desse período é os chamados operadores dos direitos, que começaram a idealizar o Estado liberal. Laissez-faire, laissez-passer, que eu tratei da aula passada lá,
com o senhor Adam Smith. O Estado liberal pregava a não intervenção do Estado nas questões políticas e econômicas, mas, por certo, quando isso acontece, deixamos que a lei da oferta e da procura sobreponha as ideias sociais. Essa é a proposta do liberalismo. O Estado deve e precisa existir, porém, no que tange ao seu gosto, sua preferência, o seu consumo, o seu gasto, não deveria ser o Estado que determine isso, mas sim a quantidade de coisa que tem ou das coisas que não tem, né? Por que o dólar está lá chegando a R$6? Porque não tem dólar no mercado e as pessoas estão precisando, então quem tem o dólar está colocando eles estratosfericamente aí. E isso causa bem-estar para uns e mal-estar para outros. Para os padrões daquela época, por que não dizer das questões que a sociedade estava vivendo naquele período, o povo ficava sempre à mercê dos desmandos dos seus governantes. Então, antes, como eu falei, parece que essa minha aula está no noticiário que eu estou vendo por aí, porque justamente o questionamento da ação e a proposta do poder, ela se choca diante da sociedade, ou seja, o ser social, aqueles que estão lá na ponta, acaba agindo e reagindo. O resultado pode ser percebido numa profunda miséria do povo e num contínuo enriquecimento das classes mais privilegiadas. Se vocês acessar o site da Transparência do Banco Central do Brasil, lá tem uma lista do PIB das pessoas mais ricas. Pessoal, no primeiro trimestre, onde o governo agora está pagando, inclusive, um auxílio aí de R$600 em 3 parcelas para os cidadãos que perderam, que são autônomos, que não podem trabalhar. Ou seja, está ainda nesse período, porque vai até 31 de março, as pessoas que têm mais riquezas aumentarem 9% o seu patrimônio, enquanto os que não têm riqueza nenhuma empobreceram ainda mais 32%. Então, percebe como há um descompasso entre quem não tem e quem tem, ou seja, acaba favorecendo eles, né? Estão debruçando agora exclusivamente sobre o senhor Charles-Louis Secotte, eu prefiro chamar ele de Montesquieu, Barão de Montesquieu é apenas um título, né, que ele comprou, ele não era da família real, mas como adquiriu bastante dinheiro, ele foi lá e comprou um título de nobreza para ele, de barão. Fala. Tá, não, já vi. Não, é que o senhor colocou o slide, daí eu vi, mas era para responder uma pergunta. Mas eu respondi, mas acabei de ver a resposta aqui no seu slide. Obrigada. Que bom. A divisão dos poderes, né? A divisão dos poderes, ele respondia. Então, Barão de Montesquieu, ele estava vivendo exatamente naquilo que Thomas Hobbes Malthus colocava, ou seja, nas ideologias contrárias. O que estava fazendo a cabeça? E o que estava fazendo a cabeça de Barão de Montesquieu era justamente o poder. E ele julgou que a única maneira de controlar o poder seria o próprio poder. Então, para isso, ele propôs a chamada triparticipação do poder. Elaborou o princípio de uma sociedade pautada na divisão do poder, para que o mesmo fosse exercido sob o domínio das leis, de forma democrática e antidespótica. Ou seja, ele queria resolver 3 coisas ao mesmo tempo. E, na sua obra chamada Espírito das Leis, traçou uma forma de governo que respeitasse uma legislação superior, ou seja, a Constituição, daí o tema da nossa aula, constitucionalismo. E essa Constituição deveria tratar da divisão do poder, que deu origem ao que ele chama de teoria da tripartição dos poderes, ou seja, criava-se o poder executivo,
com governo local, regional e federal, ou nacional, poder legislativo, também local, regional e nacional, e poder judiciário, em 3 instâncias, primeira instância, segunda instância e terceira instância. Montesquieu fez conduzir os ideais de Platão, Aristóteles, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e tantos outros pensadores brilhantes que tinham pensado no poder, porém não tinham criado essa teoria de que a melhor maneira de você combater a usurpação do poder, chamado poder despótico, obedecer leis, constitucionalismo, legislativo, e ter controle sobre quem tem o poder, eram feitos de maneira separada. Então, ele pegou todas essas teorias e reuniu no seu Espírito das Leis. O detalhe, o Espírito das Leis nasceu a partir de uma obra, ou melhor, de uma análise do livro de Thomas Hobbes, né, lá o 3, 2, 1. É um monstro que estava na cidade lá, que para entrar você tinha que pedir autorização, você tinha que resolver o enigma. Não vou lembrar. É os tentáculos lá do Plaio. Ele lendo esse livro do Thomas Hobbes, ele acabou dizendo, não, é dessa maneira que nós conseguimos resolver. Mas para a nossa área, vamos nos deter exclusivamente no que o senhor Montesquieu propôs com o constitucionalismo do executivo, legislativo e judiciário. Os ideais que surgem no movimento constitucionais ou constitucionalismo como um sistema de defesa de um regime, primeiro que seja legal, ou seja, os governos deveriam ser regulados por leis, que têm que ser obedecidas. Mas para ser obedecida, elas precisam ser criadas. E quem cria as leis precisam ser quem vivencia as leis também, né? Que além das normas e suas garantias, incluía também preceitos relativos à defesa dos direitos fundamentais, que era algo novo. Até então, não se tinha pensado que o Estado deveria olhar para o cidadão não apenas com o termo de cidadania, mas a cidadania precisava ser uma garantia pelo próprio Estado. O objetivo central do constitucionalismo é, sem dúvida, a defesa desses direitos, chamados direitos fundamentais, para que o poder, especialmente chamado poder de Estado, não prevalecesse sobre o poder da pessoa. Ele lembrar que essa ideia é grega, e os gregos, eles achavam a pessoa e o Estado eram a mesma coisa, no sentido de ação, não no sentido de representação, tá? Porque senão nós vamos cair na máxima lá dos franceses, lá do Luís XV, que o Estado sou eu, aí quebra tudo no meio. Surge então o Estado de Direito, essa palavrinha é nova, né? O Estado de Direito, ou seja, aqueles direitos fundamentais que, sem os quais o ser humano, homem, mulher, criança, velhos, adultos, etc., não conseguiriam desfrutar do necessário para o bem-estar. Esse Estado de Direito surge através da sistematização das normas que formam as leis que estão nas chamadas cartas magnas, ou magnas carta, tanto faz, né? Um Estado de Direito sugere que o Estado e o seu poder político também estejam subordinados a essas leis, assim como todo o povo. Eu confesso a vocês que, diante das últimas notícias que está aí, eu não vejo outra saída para o Brasil a não ser uma nova ditadura. Um golpe de Estado, porque todas as direções que dão está levando para outro caminho, né? Então, provavelmente nós vamos viver uma experiência novamente de poder ditatorial por aí. Nesse sentido, o poder deverá
comandar os homens por meio de leis, que possua duas características principais. Quais são as características da lei para garantir que o poder não usufrua, não usurpe o próprio poder? Primeiro, que as leis têm que ser generalistas, ou seja, para todos. E elas têm que ser impessoais. A impessoalidade, ou seja, eu não posso fazer uma lei só para o Derli cumprir. Eu não posso fazer uma lei só para a Lana cumprir. Não. A lei não é feita para a pessoa, mas para as pessoas. A característica da generalidade impõe a aplicação de lei a todos, aos casos iguais. E da impessoalidade impõe que essa mesma lei não faça distinção das pessoas. Então, por isso é que eu não posso, gosto de falar assim, ó, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Então, pegando aqui os primeiros da minha lista, a Alana, como ela entrou hoje primeiro na minha aula, eu estou inventando isso, tá, pessoal? Ela vai ganhar 10. Aí a Angélica, não, vamos ver quem está por último aqui, a última é Yasmin, né? Claro, tem que ser a Yasmin. A Yasmin vai ficar com nota 5. Ou seja, eu estou usando 2 pesos e 2 medidas. Não posso. Então, se eu dou 10 para a Lana, eu tenho que dar 10 para a Yasmin também, para todos que estão na minha aula, porque senão eu estou utilizando diferente, eu estou utilizando a pessoalidade para estabelecer regras, ou leis, ou julgar, ou dar notas, ou fazer outra coisa, né? Quando se fala de leis, também segue na mesma linha. O constitucionalismo, portanto, percebeu que a evolução da história só pode ser compreendida a partir de um contexto. Então, as leis precisam ser entendidas. Por isso, hoje eu citei para vocês a Constituição de 1824, a famosa Constituição da Mandioca. Pessoal, ela recebe esse nome porque uma das teses da Constituição é de que quem podia votar era do sexo masculino, 21 anos de idade, que fosse alfabetizado e que comprovasse 400 alqueires de mandioca. Daí o apelido da Constituição. Constituição da Mandioca, por causa da comprovação de renda em 400 alqueires de mandioca. Assim, a história do constitucionalismo europeu pode ser dividida em 3 etapas, que são as seguintes: a Idade Antiga, até o século V, com o fim do Império Romano, do Ocidente, quando os bárbaros invadiu e quebrou toda uma hegemonia de poder que até então existia, quando as pessoas abandonaram a cidade, deixou a vida social e voltou-se para o campo e passou a viver dentro de um cercado das muralhas, chamados castelos medievais, onde uma nova sociedade, a palavra nova não cabe aqui, onde um novo modelo de sociedade se impôs, que havia apenas 3 classes sociais. A do clero, representante da igreja, que dizia tudo o que você podia fazer e o que você não podia fazer. Os nobres, que era quem era dono do castelo, chamado senhores feudais, e o resto. Pessoal, o resto é por minha conta, lá eles chamavam de servo, tá? Mas é uma escravidão disfarçada, né? Porque você só podia entrar depois que passasse por uma prova de fogo. Essa prova de fogo era justamente para saber se você servia, literalmente, por favor, entre aspas, essa palavra servia, para atender aos anseios, a palavra não é essa, mas os desejos, anseio, a palavra que eu queria usar outra, dos membros da igreja, e o domínio dos monarcas ou dos senhores feudais. Então, na realidade, não era uma prova de fogo, era para saber se você era útil. Então, se você fosse útil, então você passava na prova de fogo. Mas a prova era terrível também, tá, pessoal? E durante
essa idade, até a idade antiga, então nós temos aí várias vertentes de regra, de normas de lei, que nós já tratamos aqui, inclusive lá do Código de Hammurabi, do poder romano, do poder dos macedônios e etc., né? Com o fim da Idade Antiga, ou seja, com a tomada do Império Romano, os povos bárbaros se constituíram numa nova classe social que não tinha um direito escrito. Os bárbaros viviam dos costumes, a vida deles, como eles eram nômades, eles não precisavam de regra escrita. Eles precisavam ter um conjunto de organização social para viver e debater o que eles precisavam fazer. Mas não tinha nada proposto. Só que quando eles invadem o Império Romano, ou seja, quando eles apossam, a palavra não é invadir, viu, gente? A palavra correta é posse do Império Romano. Só que essa posse foi com a expulsão dos romanos do que eles tinham. E aí eles se instalam nessa Europa Oriental e aí passam a viver e a conviver com as regras que tinha no antigo Império Romano. Então, a gente chama, vai haver uma simbiose, aí, vai haver uma junção de costumes com as leis romanas, tanto é que chamadas leis romano-germânica, porque germânica vem da palavra bárbaros, tá? Dos povos que chegaram. E esses povos bárbaros, juntamente com os chamados vilões, que eram as pessoas que não passavam para entrar dentro do castelo, passaram a se constituir o que nós chamamos de Idade Média. E a Idade Média vai ter como orientação, especialmente a regra, a norma da Sagrada Escritura. Por fim, a Idade Moderna, que inicia com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos ou pelos muçulmanos em 1453 e termina com a Revolução Francesa. E de lá para cá nós estamos no período contemporâneo. Então essas são as chamadas eras da história europeia, mas que também nessas eras nós temos aí um modelo jurídico presente. A evolução histórica do constitucionalismo pode ser dividida em dois movimentos constitucionais, a saber, o constitucionalismo antigo, aquele baseado no Código de Hammurabi, nas leis do Talhão, nas 12 tábuas do Império Romano, mas também nas leis e normas dos gregos, dos egípcios e etc. E o constitucionalismo moderno, que é o que nós estamos experimentando e vivendo ainda hoje. Antes de adentrarmos aos movimentos, é importante saber que o constitucionalismo ele é filho da Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa que vai provocar o surgimento e o nascimento das chamadas leis liberais, ou liberalismo, como vocês queiram chamar. E qual a razão disso? Porque a Revolução Francesa ela vai contra justamente os governos absolutistas. O Luís XIV, Luís XV, Luís XVI eram aqueles caras que diziam que o Estado era eles mesmos. Então, o que ele dizia, o povo tinha que obedecer. O que ele fazia, o povo tinha que seguir, né? E a Revolução Francesa propôs a mudança, tentou viver dessa mudança, porém, 10 anos depois, 1799, precisou pedir para Napoleão colocar as suas queridas patas na cabeça de todo mundo, né? Ao relembrarmos a antiguidade clássica que estudamos na unidade 1, os hebreus, com o chamado Estado teocrático, estabelecida pelos patriarcas, especialmente Abraão, Isaac, Jacó, né? Que já limitava o poder político ao assegurar aos profetas a fiscalização, né? Lembra do profeta Natã? O profeta Natã chegou para o rei Davi e disse: Rei Davi, por favor, julgue para mim um caso. Imagine que um homem muito poderoso manda o seu melhor agente, o seu melhor general para bem longe para poder apossar da sua esposa e de suas terras. O rei Davi, então,
com a sua palavra no poder, diz assim, ó, eu mataria esse cara. E o profeta, mais do que rápido, tira a sua adaga e entrega ao rei Davi. Rei Davi, se mate, porque esse homem é você. E é por isso que hoje a gente reza, a gente canta, a gente lê o Salmo 50, 51 da sua Bíblia, aí, que diz assim, ó, pequei, Senhor, lavai e purificai-me, porque eu pequei. Isso é a oração de Davi após receber a adaga do profeta, né? Ou seja, isso é a limitação do poder dos reis por meio da fiscalização daqueles que falam em nome de Deus, os profetas. E essa limitação, então, assegurava que o governante não podia ultrapassar algumas regras instituídas pela a própria Sagrada Escritura, que naquela época se chamava Antigo Testamento. Na Idade Média, já despontando as primeiras normas de proteção aos direitos humanos, surge a famosa Magna Carta na Inglaterra, em 1215, tendo sido um documento que o próprio povo inglês criou ou propôs para limitar o poder do rei. E o João Sem Terra assinou, mesmo sem saber o que estava escrito lá, né? Isso, para os críticos. A Magna Carta foi uma declaração solene de que o rei João da Inglaterra, conhecido como João Sem Terra, assinou no dia 15 de junho de 1215, e os críticos dizem que ele assinou porque ele não sabia ler, não sabia o que estava escrito aí, né? Tal documento influenciou de maneira significativa a evolução histórica do sistema constitucionalista, tanto é que todas as constituições recebem também esse nome de Carta Magna ou Magna Carta, justamente por causa desse documento. E o que essa Magna Carta tratava? Dentre os direitos, o primeiro que nós encontramos, a liberdade da religare, da religião, em face aos governos, porque dependendo do que o governo que entrasse, então, se a religião não tivesse de acordo com seu interesse, a religião não podia existir. E o exemplo clássico disso é do Henrique VIII, rei da Inglaterra, casado com 5 filhas, lindas e maravilhosas, porém, não teve nenhum filho. Então, ele foi até o Papa e disse, olha, eu quero que você me descase, porque eu quero casar de novo, porque eu quero ter um filho homem para que ele possa herdar o meu poder. A igreja, analisando o seu matrimônio, porque isso é possível, diz, não, você não tem esse direito. Não há nada que torne ilegítimo, ou melhor, que não legitimou o seu casamento. Então, diante da negativa do Papa, o que Henrique VIII faz? Cancela a Igreja Católica dentro do território da Grã-Bretanha e funda a Igreja Anglicana. E casou mais 5 vezes. O detalhe, acabou entregando o poder para a filha do terceiro casamento, Elizabeth I, a mais poderosa de todas as rainhas. Na Idade Moderna, temos um norte chamado Petition of Right, petição de direito. Agora não é mais somente o Estado de Direito. Começa a existir a solicitação de que os meus direitos estão sendo usurpados. E a primeira petição de direito acontece em 1628. Em seguida vem o decreto de Corpus Livre, Habeas Corpus Act, de 1679. E o Bill of Life, Declaração de Direito, 1689. E Act of September, Decreto de Estabelecimento, de 1701. E aqui no Brasil, de modo especial, durante o nosso período colonial, nós temos as famosas cartas florais ou carta de franquia, que dava também a direito, ou que garantia liberdade às pessoas. Ou seja, que protegia direitos individuais frente a direitos chamados políticos, né? Em uma linha do tempo em que os direitos foram sendo declarados, chegamos a constituições escritas, tendo
a limitar o livre-arbítrio dos governantes dentro de determinado território. E é daí que extraímos os dois grandes marcos históricos do constitucionalismo. A Constituição norte-americana, de 1789, após a Declaração de Independência, e a Constituição francesa, de 1791, que propõe, ou melhor, que indispõe contra o absolutismo, que tinha imperado durante boa parte da Idade Moderna, e que colocou o povo como titular do poder. O poder emana no povo. Essa é a máxima da Constituição francesa. Mas essa nova concepção de liberdade teve como resultado a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos e a exclusão social de muitos. O liberalismo, para alguns críticos, especialmente eu vou citar a John Maynard Keynes, que propõe o neoliberalismo. Quem fez isso foi o sistema capitalista, que percebeu na liberdade da oferta e da demanda para vender, inclusive, a sua alma, seu espírito, etc., né? Ou transformar você em mercadoria. Nesse momento, o Estado passa a deixar de ser abstencionista, abster-se de fazer, para evitar o abuso do poder e limitar o poder econômico. Lembrar que o poder econômico só vai ser limitado, de fato, com o neoliberalismo lá em 1933, 36, eu já não recordo bem a data. Mas o poder econômico imperou sobre todos até a famosa quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Só daí é que os governantes, os sociólogos, filósofos e economistas perceberam que esse poder econômico também precisava ser limitado. Porém, outros componentes históricos de grande importância ecoam na análise da evolução histórica do constitucionalismo. E, entre eles, nós podemos citar as guerras, Primeira, Segunda Guerra, sem deixar de lado a famosa Revolução Russa, 1917, porque foram momentos ímpares na história da humanidade. Guerra sempre teve, porém as motivações dessas guerras são totalmente novas. Pessoal, a Primeira Guerra só nasceu porque um grupo de países chamados imperialistas, nos livros de história tem uma imagem, esses países imperialistas eles são representados por cães, os cães imperiais, que pegaram o mapa da África, da Ásia, das ilhas do Pacífico e da América do Sul, e simplesmente cada um deu uma bocanhada assim, rasgou um pedaço e ficou com eles. A famosa repartição dos países em estado de desenvolvimento. E a razão é porque os europeus se consideravam os donos da verdade. As pessoas que tinham evoluído histórico, econômico, social, político, não sei o que lá mais, então só eles tinham o poder de levar o desenvolvimento, a palavra é o cientificismo, às nações atrasadas. Só que como eles levaram isso? Num modelo chamado neocolonialismo, que não é a mesma coisa lá do século XVI, quando ia lá, buscava, pegava, apossava de tudo, trazia e vinha embora e largava tudo para trás. Não. Agora a influência também era ideológica. Agora a influência também era política. Então eu não preciso invadir o seu território. Eu só preciso dizer quem que vai governar o seu território. E quem vai governar o seu território tem que ser de acordo com as minhas orientações. O que você vai comer, o que você vai beber. Porque o que você vai comer, o que você vai beber, é o que eu defino, e não o que você gosta, o que você quer. Percebe como isso é trágico para a humanidade? Acolhendo também a Ana, seja bem-vinda. Então, essa evolução histórica da humanidade passa necessariamente por esses entraves aí. A primeira
Guerra Mundial decorreu de uma política de aliança realizada pelas chamadas potências europeias, que eu chamei de imperialistas, né? Que numa conferência de Berlim, em 1884, propuseram a repartição do resto do mundo entre essas potências europeias. Só que essas potências europeias, a partir do momento que fizeram essa repartição, eles perceberam que uns saíram com vantagem e outro com desvantagens. Então, por exemplo, o país A, para a gente não criar animosidade com o país, né? Mas o país A pegou um trecho da África que era só deserto. Ou seja, o que você vai fazer no deserto? Nada. Outro pegou uma fatia onde tinha muito petróleo. Então, veja que essa nação imperialista agora, ela tinha grande chance de desenvolver porque ela estava de posse de uma matéria-prima que era essencial, que era fundamental para o capitalismo daquele momento se desenvolver. O que precisava agora? Conseguir mão de obra barata e, terceiro, colocar de goela abaixo os produtos industrializados do período da Revolução Industrial Europeia. Então, aqueles que saíram com vantagem estavam dando largos passos no desenvolvimento. Aqueles que não se deram bem, então se sentiram prejudicados. Então, o que eles fizeram? Criaram alianças extremamente secretas. Uma se chamava Tríplice Entente e a outra se chamava Tríplice Aliança. E essas duas alianças secretas, que mais tarde não vai virar secreta, vai ser a fonte para promover ou para a declaração de guerra. A primeira guerra, na realidade, é a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Encontra-se aqui uma forma de fortalecimento do poder das nações mais forte contra as mais fracas. Há exemplo do contexto histórico em que a Áustria declarou guerra contra a pequena Sérvia, só porque em Sarajevo o senhor Francisco Ferdinando, herdeiro, foi assassinado em plena praça pública pelo príncipe Gravildo, no momento em que ele estava desfilando lá numa pequena cidadezinha. Ou seja, o que leva a fazer isso? É só o assassinato? Não. O assassinato apenas é o estopim. O interesse da Áustria, na realidade, era se apossar de uma grande mina de pólvora que tinha na Sérvia e apossar dessa grande população que estava carente de produtos, de matéria, de recursos que a Áustria tinha para oferecer. Então, ao declarar guerra, significa você agora é posse minha. Ou você me vence ou eu venço você. Consequência, a Sérvia não suportou. Né? O que nós vemos por trás disso? Né? O fortalecimento dessas nações pode ser vislumbrado pelo poderio das tropas, porque a Áustria vai ser auxiliada pela Alemanha, vai ser auxiliada pela Itália. E, no entanto, durante esses episódios, vai ter outras alianças. E essas outras alianças também vai ser por interesse econômico. O exemplo que está aí é dos Estados Unidos da América. Entre 1914 e 1917, os Estados Unidos não queria nem saber quem estava lutando. Ele queria saber para quem ele ia vender armas, para quem ele ia vender munições, para quem ele ia vender alimento, para quem ele ia vender fardas estratégicas de guerra e etc. Ou seja, ele queria ganhar dinheiro com os dois lados. E tanto é que tem uma máxima que diz assim, ó, que ele chegava na Tríplice Entente e dizia assim, ó, a Tríplice Aliança acabou de comprar uma grande quantidade de munição. Aí, para o quê? Vocês têm munição? Não. Então, vocês tratam de comprar munição. Eu tenho munição para vender. Só que ele chegava lá na Tríplice Aliança e dizia, olha, o pessoal lá comprou uma grande quantidade de armas. E vocês? Têm arma para enfrentar eles? Então, era um jogo perverso para justamente
ganhar com os dois lados. Então, para um ele vendia munição e para outro eles vendiam as armas. Consequência, a guerra não avançava. A primeira guerra chamada Guerra de Trincheiras, ou de paz armada, ou seja, as pessoas estavam armadas até os dentes, vírgula. Você tinha condições aparentes para a guerra, mas não tinha capacidade para guerrear. Consequência, abriram centenas e centenas de valas, chamadas de trincheiras, aonde os soldados ficavam lá escondidos, esperando o melhor momento de atacar, porque não havia as condições ideais para que esse conflito se resolvesse. E foi desses blocos que, ao final da Segunda Guerra, ou seja, na Segunda Guerra também nós tivemos, o motivo agora não é mais o econômico, do ponto de vista de você querer matéria-prima, mão de obra e mercado, mas é do ponto de vista econômico do enriquecimento. Adolf Hitler percebeu que a Alemanha estava empobrecendo, não porque a Alemanha não produzia riqueza, mas porque toda a riqueza da Alemanha estava sendo produzida por estrangeiros, os judeus. Então, uma maneira de você resolver essa parada é acabar com os judeus. E aí ele propõe o arianismo, raça pura, raça sangue azul e etc., para convencer os alemães de que eles estavam sendo usurpados. Ao final da guerra, quem é que vence? A estratégia norte-americana novamente, os aliados, que agora está lutando contra o eixo formado por Itália, Alemanha e Japão. Após a Segunda Guerra, nós temos também a famosa bipolarização entre as forças capitalistas de um lado e as forças socialistas do outro. De um lado, Estados Unidos da América, do outro, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas duas potências passaram a comandar o mundo do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e, acima de tudo, do ponto de vista da comunicação. Tanto é que nós vamos ter aí corrida armamentista, mas especialmente a corrida armamentista espacial, do homem colocar bombas aí em cima da nossa cabeça, né? O que está por trás disso? Por qual razão está colocando isso? De como o poder tem sido trabalhado, organizado pelas nações. Essas nações não só dominam o mundo, mas alicerçaram todo o bloco legislativo que serviria de modelo aos demais países, principalmente no que concerne aos direitos humanos. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam um filme chamado Julgamento de Nuremberg, Tribunal de Haia, que é da Segunda Guerra, durante a Guerra Fria. Esse filme é um filme histórico, tá? Não é filme bacana de a gente assistir, não, mas as informações que estão lá são bastante válidas, para a gente entender esse contexto de que o poder, quem tem o poder quer permanecer no poder, especialmente o julgamento lá daqueles que transformaram a antiga União Soviética em republiquetas dos estados independentes, né? Essas nações não só dominam o mundo, mas alicerçaram todo esse bloco a partir do que eles podiam vislumbrar da nova etapa da história da humanidade, onde o plano político foram fortalecidos pelas chamadas democracias. E essas democracias agora não estavam lutando mais por um direito individual, estavam lutando por direitos internacionais. Já não estavam falando mais em planos econômicos locais, mas estava se falando em plano econômico global, tanto é que aí vem o fenômeno da globalização. Nós não falamos mais em economia, mas falamos em economia de mercados. Nós não falamos mais em Brasil, o mercado do Brasil, nós já falamos em Mercosul, em União Europeia, em APEC, em a PAC, etc., que são blocos econômicos que dominam o mundo hoje. Ou você está dentro deles, ou você não tem força para vencê-los.
Não poderíamos deixar de destacar também no plano político a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, no final da Segunda Guerra, a famosa Liga das Nações, nascida lá no final da Primeira Guerra Mundial, especialmente pelo presidente Wilson dos Estados Unidos, agora vira Organização das Nações Unidas. Qual a razão de mudar? Porque a Liga das Nações não tinha um poder de barganha e a ONU tem, que de fato universalizou os direitos humanos fundamentais, buscando agora a concordância e o compromisso dos países que fazem parte da ONU, chamados países signatários. Esses países, então, precisam respeitar e precisa inserir todos os direitos garantidos pela Declaração Universal dos Seres Humanos nas constituições locais. Essa nova ordem mundial mudou para sempre a nossa relação, pois foi condicionada a partir do termo globalizado. E o melhor exemplo disso é o que nós estamos vivendo. Pessoal, por que esse vírus está aqui? Em Primavera do Leste, em Paranatinga, Campo Verde, Dom Aquino, porque nós estamos interligados. Alguém saiu lá fora, foi contaminado e trouxe o vírus para cá e contaminou os outros. E, segundo o médico sanitarista aqui de Primavera, 70% da nossa população vai pegar o vírus. Não necessariamente o vírus vai se manifestar em você, porque você pode ter anticorpos, seu organismo pode estar preparado para refutar ele assim que ele entre, né? Mas tem outros que, como está aí, já podemos dizer, 15 mil pessoas já perderam a vida. Nós já estamos caminhando para ser o segundo país do mundo em confirmado o contágio pelo coronavírus, né? Mas você deve estar se perguntando o que vem a ser globalização, né? Isso é um conceito que não basta apenas falar, né? Precisa compreender. A palavra globalização só pode ser entendida a partir da expansão do sistema capitalista e a criação de uma sociedade de consumo. A ideia norte-americana, logo após a quebra da Bolsa de Nova York, era que os produtos norte-americanos deveriam estar em todas as esquinas do mundo. Eles não conseguiram fazer isso, mas made in China, sim. Olha aí em volta de você que vai ter made in China em muita coisa. Por quê? Os chineses colocaram em cada canto do mundo os seus produtos. E é tão importante e de longa duração que lapidou as principais estruturas do mundo que nós conhecemos hoje. Tanto é que está aí. Tudo que nós estamos precisando precisa vir de outros países, de outros vírgulas, tem que vir da China, né? Assim entramos no constitucionalismo contemporâneo. Um constitucionalismo que não pode olhar para o umbigo, mas que tem que enxergar na globalização a partir do reflexo do que você está propondo ou do que você está vivendo aqui e do que está sendo praticado no resto do mundo. Por que o nosso presidente está sendo tão criticado lá fora? Porque a prática dele, o modelo dele agir aqui dentro está diferenciado de outros que estão lá fora e que o que esses outros governantes fizeram tiveram melhor resultado do que o nosso. Então, consequentemente, ou seja, nós não estamos copiando aquilo que é bom. Os textos constitucionais passaram a promover os conteúdos sociais, estabelecendo normas chamadas programáticas, ou seja, na medida em que elas atingem as suas metas, ou seja, quando essas metas que são inseridas, elas sejam alcançadas, então o Estado passa a adotar essa ação como um programa de governo. E programa de governo significa que o governo assume para si aquilo que a sociedade, aquilo que o mundo está praticando. Então, nós acabamos seguindo
e observando modelos de fora. Trazendo aí um exemplo, o constitucionalismo contemporâneo está pautado na ideia de constituições pragmáticas ou programáticas, programadas para agir conforme o que está acontecendo no nosso tempo moderno. A nossa atual Constituição, de 1988, tem, em uma das suas várias normas, o artigo 205, a educação, direito de todos, mas dever do Estado e da família. Que dever é esse? O dever de ser promovida, incentivada, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação para o mundo do trabalho. Olha o processo global aí. Por que tem muito juiz dizendo aí que essa questão de aposentadoria, de serviço público, está com dias fadado a desaparecer? Justamente por causa desse artigo. Porque no mundo globalizado, não existe segurança de trabalho, não existe emprego vitalício. Existe produção e remuneração pelo que você produziu. Então, se você não produziu, você não pode ganhar. Pessoal, não estou dizendo que isso é a verdade, tá? Estou interpretando a lei global. Ora, para que isso então se qualifica para o trabalho? Para que você esteja apto a trabalhar e conseguir o necessário para viver. Percebe como isso é sério? Essa nova concepção de leis dentro do mundo global, dentro desse sistema universal único, nada mais é do que você não é cidadão brasileiro, você é cidadão do mundo. E essa ideia de que os direitos estão protegidos pelas instituições internacionais é justamente para romper com esse poder local, que abriga no atual presidente da República, dizendo que eu fui eleito para governar essa nação e eu vou governar essa nação, do meu jeito, da minha forma. Né? Se é bom, se é ruim, depois vocês analisam isso. Mas, diante de tudo o que aprendemos, como será o constitucionalismo do próximo século? Provavelmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. De acordo com o Pedro Lenza, as constituições do provir, ou seja, do que vem, deverão obedecer a alguns valores, entre eles a verdade, a universalização, a solidariedade, a integração. As decisões precisam ser do consenso, a ideia de continuidade naquilo que está sendo feito, daquilo que está acontecendo de maneira coerente e consistente, o envolvimento e a participação da população. Então, veja que são valores que já estavam presentes na humanidade, lá nos gregos, lá na Idade Média, mas que também prevalecerão no futuro. A Constituição não pode mais gerar falsas expectativas. Né? No passado, a gente ouvia, não, eu vou me eleger porque eu vou construir uma ponte aqui, eu vou trazer um mar aqui, não sei o que, ou seja, criar expectativa nas pessoas simplesmente para ser eleitos. Né? O Constituinte só poderá promover, ou seja, só pode criar uma lei que seja possível de ser praticada, viável, de promover a transparência, de ser uma lei que prioriza a questão ética, né? Por isso, o termo verdade. Segundo o princípio da solidariedade, trata-se de uma perspectiva de igualdade. A palavra igualdade, tão difundida pela Revolução Francesa, estava baseada na solidariedade. Solidariedade dos povos, em que valoriza a dignidade da pessoa enquanto justiça social, não justiça pessoal. A outra característica é o consenso. A Constituição do futuro deverá ser fruto do consenso democrático, a famosa envolvimento participativo, gestão participativa, não sei o que, participativo e etc. Né? Na minha vida de professora, nós vivemos um drama, né? Porque
A Constituição de 88 previu que todos os diretores de escola deveriam ser eleitos democraticamente por meio da participação de pais, de alunos, de professores, de servidores da escola. O problema é que hoje não tem mais candidatos. Então, não pode ter eleição, porque se não tem candidato, você não pode eleger alguém sem ele se disponha a ser eleito. E se não tem eleição, então precisa ter indicação. E a indicação é de acordo com a vontade política, vontade partidária. E aí você já viu a lambança que dá isso numa escola, né? Quando você não tem ali um profissional da área que esteja disposto a promover uma educação cidadã, integradora, inclusiva e etc. Aí chega alguém que é partidário, ou seja, que ele é do partido tal. E esse partido tem uma ideologia, e essa ideologia pode estar contrária justamente àquilo que a educação está fazendo naquele momento. Daí a mudança nesses modelos. Só para vocês terem noção, o Mato Grosso adotou um modelo chamado modelo ciclado em 2007. Esse modelo já estava falido, olha a palavra falido, em 1990, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e estava no processo de falência em São Paulo, Minas Gerais, e nós adotamos ele em 2007. Ou seja, por que isso? Vontade política. Os políticos quiseram, acabou, né? Ou seja, cadê o consenso? Cadê a democracia para que isso acontecesse? Quinta característica, continuidade. Ao se reformar uma Constituição, que essa reforma não traga ruptura muito severa para que as pessoas precisem se reconstruir de novo. Então, que haja uma continuidade no processo de, por exemplo, de abertura, de inclusão, de formação, de transparência na prestação de conta. Estou ouvindo aí que para combater a pandemia, os governantes estão gastando assim de rolo, sem o menor critério se justifica ou não, né? Comprando ventilador ao invés de ser respirador. E aí por aí vai, né? Mais um critério, mais uma característica, a participação. Refere-se à o efetivo envolvimento da sociedade em tudo aquilo que o Estado faz. Refere-se à efetiva participação do corpo intermediário da sociedade, consagrando-se a ideia de democracia participativa, ou também aquilo que os franceses tanto lutaram, o Estado de Direito Democrático. O problema é que se você não entende nem o que é Estado de Direito, quanto mais Estado de Direito Democrático, né? E, por fim, a integração. Trata-se de uma previsão de órgãos supranacionais para a implementação de uma integração espiritual, moral, étnica, institucional entre todos os povos. O que nós vivemos hoje é uma intriga das nações, especialmente com o poder chamado poder teológico nos estados muçulmanos, né? A universalização refere-se à consagração dos direitos fundamentais internacionais nas constituições futuras, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana de maneira universal, afastando, assim, qualquer forma de desumanização. Qual é o objetivo de tudo isso? É enfrentar os desafios. E esses desafios que cada vez mais estão voltados para o novo. Daí a palavra neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo moderno, atual, para que as constituições busquem cada vez mais a eficácia através da concretização de direitos fundamentais e não apenas a limitação do poder político do Estado. Estado e cidadão precisam ser conduzidos e se conduzir-se dentro da lei. E finalizando a nossa aula 10,
Espero que você tenha alcançado os conhecimentos e seja capaz de analisar as legislações que temos ou que teremos, né? Você está no processo de formação, daqui a pouco você vai lidar com isso enquanto profissão. E, para isso, há necessidade de um conhecimento mais apropriado. E como eu falei, eu ainda estou dentro do meu horário ainda, eu vou pelo menos iniciar a nossa aula 11 já, porque nós já estamos com o nosso tempo encurtado com relação ao feriado que tivemos nas sextas-feiras, né? Aula 11 fala para nós sobre os direitos fundamentais do ser humano. Esses direitos humanos agora vai ser o foco da nossa aula 11. Então, dentro dos direitos fundamentais, eu convido você a se perguntar: você saberia me dizer o que são direitos humanos e para que eles servem? Conhecer as suas dimensões e como eles surgiram é o primeiro passo. É a maneira correta de se conhecer. Ao conhecer as dimensões do direito e como eles surgiram, você terá a capacidade de perceber que existe hoje uma necessidade de socialização do ser humano para não se insurgir contra a ordem jurídica. O que é insurgir? É agir de maneira errada. Você precisa estar vivendo e seguindo as orientações dadas pelas autoridades. Aqui em Primavera está tendo, especialmente aqui no bairro Castelândia, está tendo barreira da polícia aí para exigir que os cidadãos usem máscaras. Mas por que tem que ter uma autoridade para fazer isso? Será que você não tem consciência de que ao usar a máscara você está protegendo você e protegendo também os outros? Por trás disso tudo tem o não conhecimento das dimensões de quais são os direitos fundamentais do ser humano. Então, vamos conhecer os direitos humanos fundamentais sob uma ótica histórica, a fim de solidificarmos o conhecimento sobre os direitos que limitam a nossa vida ou que subordinam o povo a um determinado estado que está eleito, formado a partir de uma Constituição, demonstrando que o poder que emana do povo, mas emana também para o povo. Isso não pode ser algo absoluto, só de um lado, né? A nossa situação geradora de aprendizagem propõe que você seja capaz de ler o que o seu professor de história pede, que ao final dessa aula você seja capaz de contextualizar o direito moderno e quais são as tarefas desse direito para resolver a nossa última questão, para a qual você precisa não só ler a aula de hoje, mas trazer presente os temas das aulas anteriores. E qual é a nossa perguntinha máxima? Está aí. Em que contextos históricos surgem os direitos fundamentais e os direitos humanos? Tem quais dimensões? Essa é a pergunta. Para resolver, novamente, você precisa de maestria. Você ser maestro, ou melhor, mestre, né? Maestro nada mais é do que você ser mestre em música. Você não só dominar um instrumento, mas ser capaz de perceber que o som daquele instrumento está afinado ou está na nota correta. Então você está agindo com maestria. Agir com maestria no direito é conhecer as coisas a partir da etimologia. Iniciamos o nosso estudo, então, com o conceito de Dallaire, que diz que direitos humanos nada mais é do que uma expressão de direitos, que é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque, sem eles, a pessoa não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver para alcançar a plena participação na própria vida.
Isso quer dizer direitos fundamentais. Porém, nós temos hoje o Estado de Direito Democrático. Na visão da democracia, que é marcada hoje não mais pelo envolvimento direto, mas indireto, porque hoje a nossa democracia é representativa, existe uma limitação do poder. E como vimos, essa limitação traduz em Estado democrático de direito. Inverte o lugar do democrático. Estado de direito democrático é o direito de você participar, de você se envolver, de você fazer. O Estado democrático de direito, não, uma vez você tem o direito de votar, de escolher o seu representante. Uma vez que você fez isso, ele agora o represente. O seu direito agora está diminuído. Montesquieu já falou lá na triparticipação do poder que quando você elege alguém, a eleição o que é? É a retirada de parte do poder que é seu. Você abriu mão do que você deveria fazer para alguém fazer no seu nome. O poder delegado pelo povo não é absoluto. Porém, essa parte do poder que é seu, que você delegou a alguém, ele não é absoluto, é apenas uma fatia. E aí seria interessante a gente ler novamente o Espírito das Leis, porque lá ele diz, você tem o direito de eleger. E você também tem o mesmo direito de deseleger. Então, alguém que foi eleito para agir conforme a lei, não está agindo conforme a lei, você tem o direito de retirar do poder. Né? Você tem o direito de colocar e você tem o direito de retirar da onde colocou. Pois está limitado e subordinado aos direitos e garantias individuais do cidadão. Ou seja, você tem um poder para exercer o poder democrático, político, institucional, porém, esse poder está limitado. E quem nos afirma isso é Moraes, que ele diz o seguinte, os direitos humanos são direitos de defesa, chamados direitos negativos, porque ele protege o homem contra a própria sociedade em que esse homem vive. Acaba limitando, né? Durante o século, as civilizações buscaram quebrar as amarras que garantia da opressão dos governantes sobre os governados. E, quando você lutou contra isso, você estava lutando justamente contra essa desigualdade. Através de movimentos, seja eles intelectuais, sejam eles revolucionários, por trás desse movimento estava uma tão sonhada busca da dignidade da pessoa humana, considerando essa dignidade a vida plena do ser humano dentro de uma determinada sociedade, num determinado território, com um determinado governo, com um conjunto de leis e normas. Assim, o caráter histórico do desenvolvimento dos direitos humanos atravessa os séculos, que compreende a antiguidade, Idade Média, moderna e contemporânea, ou seja, em cada momento nós temos direitos aí definidos. E, novamente, Moraes diz que a busca da origem dos direitos individuais do homem aponta a geografia. A geografia como o primeiro símbolo de direito. Por exemplo, quando você fala direito do Egito, estou falando num território lá no nordeste da África, às margens do Rio Nilo, no nordeste da África, no deserto do Saara. Lá tem um território geograficamente presente chamado Egito. Quando eu falo direito mesopotâmico, eu estou falando de uma área geográfica entre o Rio Tigres e Eufrates, onde grandes civilizações se desenvolveram no passado. Assim, segundo Moraes, um dos primeiros códigos a articular um conjunto de direitos humanos, tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família, era o Código de Hammurabi, escrito o rei Hammurabi, rei babilônico, de 1700 e alguma coisa antes de Cristo, 1690 antes de Cristo, na Mesopotâmia. Mesopotâmia, terra entre Rio Tigres e Eufrates. Porém, o Moraes também cita as leis das 12 tábuas,
estabelecida lá pelos romanos. Considerado os primeiros textos escritos dedicados ao espaço do direito à liberdade, à propriedade e à proteção do cidadão. Aristóteles, citado por Santo, diz que os filósofos gregos também tinham uma grande preocupação, e a preocupação deles era a crítica que eles faziam sobre o saber, a felicidade e a justiça. Saber é uma busca que você faz. A felicidade não depende só de você, depende das condições que o Estado possa promover para você alcançar. A justiça também não pode depender só da sua animalidade. Lembra de Thomas Hobbes? O homem é lobo de outro homem. Você é capaz de matar o outro só para satisfazer as suas paixões. Então, por isso eu preciso da lei para limitar a minha animalidade. Então, isso é justiça, e justiça é feita pelo Estado. E foi no campo da justiça que evidenciou a necessidade da divisão do poder, como nós acabamos de ver na aula 10 aí, constituindo as primeiras ideias que, fundamentada em John Locke e Montesquieu, formaram a chamada doutrina da triparticipação do poder. Até aqui, se encontramos as bases do verdadeiro Estado democrático de direito, que fundamentalmente subordinaria não só a sociedade, mas o próprio Estado às leis, tendo como limitante o poder dos próprios direitos humanos fundamentais, inseridos justamente nesses textos pela exigência do mundo globalizado, de um mundo que como diz Carol Wojtyla, um mundo que é uma verdadeira aldeia global. Portanto, a doutrina dos direitos do homem surge na antiguidade como versão desenvolvida de um direito natural. E mais tarde é que ele, de direito natural, ele vai ser escrito, ele vai passar para um ordenamento jurídico. E daí a palavra direito positivado. A palavra positivo quer dizer a lei que passou a ser escrita, aprovada e espelhada num texto. Na Idade Média, período da história europeia, que compreende do Império Romano até a queda do Império Romano no Ocidente, até a queda do Império Romano do Oriente, e ali iniciava um novo movimento da sociedade, a chamada sociedade mercantilista, a troca de mercadoria por mercadoria, que vai ser o primeiro estágio do capitalismo, sob os modos do sistema produtivo chamado feudal. Nascia, então, uma cultura renascentista. E essa cultura renascentista vai ser propagada ou vai ser alimentada justamente pelas grandes navegações, pelas descobertas de novos mundos, de novas culturas, de novas riquezas. E de novas leis e regras também, por exemplo, dos povos incas, maias e astecas. Ferreira Filho nos auxilia dizendo que falar em Idade Média é relembrar o feudalismo em suas características mais marcantes, ou seja, uma escravidão disfarçada, dos servos nas grebas dos senhores feudais em troca de proteção política e militar, e uma rígida separação de classes que abriam cada vez mais o abismo social entre quem detinha as riquezas e quem eram os miseráveis. Foram 1000 anos de história, que, segundo os iluministas, 1000 anos de trevas durante a Idade Média, justamente porque as pessoas não saíram das condições de pobreza e de miséria que se encontravam. Porque a hierarquia, a estratificação, ou se vocês querem, o sistema de casta era severo. Se você nasceu, você tinha que morrer naquela classe ou naquele momento. Mesmo assim, nessa época, encontramos importantes documentos jurídicos que limitavam o poder estatal. Exemplo disso, eu já citei elas, chamadas cartas de franquia ou os documentos florais, que dava direito à propriedade, que concedia a você liberdade, que concedia a você alforria,
caso você fosse escravo, né? Esses documentos são precedente das Declarações dos Direitos Humanos e talvez é o primeiro e mais importante do que as famosas Cartas Magna lá da Inglaterra. Apesar de não ser considerado universal, porque trazia no seu bojo apenas um direito inglês, a Magna Carta, foi a base para o constitucionalismo do senhor Montesquieu, como acabamos de ver. A carta prévia, dentre as seguintes garantias, ela garantia liberdade da igreja na Inglaterra. Acabei de dizer, Henrique VIII, por descontentamento com a Igreja Católica Apostólica Romana, ele acaba fundando a sua igreja. E, claro, essa nova igreja precisava ter amparo na própria lei. Então, a Magna Carta vai garantir lá que o rei é o seu legítimo tutor, ou seja, é a autoridade máxima na religião anglicana, é o rei, hoje, a rainha Elizabeth II, né? Garantir ainda as restrições tributárias, especialmente aquelas classes ou aqueles grupos ou aquelas instituições que estavam amparadas. Garantir ainda a graduação de plena determinado pelo tipo ou a importância do delito. Garantia o princípio do devido processo legal, que ninguém pudesse ser julgado pela vontade só do rei ou do governante. O livre acesso da justiça, a liberdade de locomoção, de você poder ir e vir, tanto é que hoje eu assisti uma reportagem de uns velhinhos brabo, porque o prefeito de Rondonópolis cortou o passe deles. Os velhinhos só estavam andando para baixo e para cima. Ora, se está proibido fazer aglomeração, o que esses velhinhos têm que estar saindo de casa? Então, uma maneira de não permitir que eles fiquem traficando daqui para lá, o prefeito foi lá e cortou o passe gratuito. E os velhinhos brigou, isso é meu direito, né? Direito em tempos normais, em tempo de pandemia, é ficar em casa, né? A livre entrada e saída das pessoas do país. Pessoal, antes eu falei lá dos estados teológicos. Tem estado muçulmano aí que não permite nem você entrar e nem você sair, não, tá? Nela também se encontra o direito de propriedade privada, entre outros. Na sequência histórica surge a Declaração de Direito Proveniente da Independência dos Estados Unidos, norte-americana. A famosa Declaração do Direito de Virgínia, 1776, a própria Declaração de Independência, lá já estava justificado que as pessoas eram livres para fazer, para pensar, para escrever, para ter armas, né? Estava escrito na Constituição e está valendo ainda hoje, né? E a própria Constituição americana, editada em 1787. Porém, como vimos, foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 que os direitos humanos foram consagrados e universalizados, embora com uma falha, né? Porque lá ainda não estavam os direitos da mulher. Em meados do século XVIII, a França passa a construir toda a política baseada numa ideologia que dominariam as democracias dos séculos seguintes, ou seja, a partir da Revolução Francesa, as republiquetas no Brasil, na América do Sul, na África, na Ásia, entrar num processo de independência, e muitas delas estão lutando ainda hoje, ou estão brigando ainda hoje por causa disso. Citando aí Robson, ao final do século XVIII, nascia o Estado contemporâneo, e nesse Estado contemporâneo nascia também a luta do chamado Terceiro Estado francês contra a opressão. Lembrar que a Revolução Francesa só aconteceu por causa do restão lá, o Terceiro Estado, que sustentava o primeiro Estado, que eram os membros da Igreja, e o segundo Estado, que eram os membros da monarquia absolutista. O povo desejava liberdade, igualdade e fraternidade, através da representatividade e do voto
famoso sufrágio universal, direito de você votar em todos e ser votado também. Mais uma vez, o Estado de Direito estava nascendo. O poder passa a comandar o homem por meio de leis imbuídas dos princípios da generalidade e da impessoalidade para garantir o justo, e a lei se tornava, então, a expressão da vontade de todos. Desta ideologia surge a superioridade da Constituição, como limitadora do poder institucional e de um governo não arbitrário. Ou seja, acabava o despotismo, acabava o absolutismo. Percebe que aqui é um sistema de freio. Eu gosto da palavra de contrapeso, porque freio é um elemento forte, porque a palavra freio aqui não é do carro não, tá? Mas é daquele instrumento que é colocado na boca do animal para segurar. Então, dizer eu vou colocar freio em você é colocar uma peça de ferro dentro da sua boca para limitar o que você fala, o que ou seja, isso é muito sério, né? O contrapeso idealizado por Montesquieu como forma de limitação do poder em face da garantia dos direitos dos indivíduos contra a ação do próprio Estado. E a nossa assimilação vem justamente isso. A Revolução Francesa, naquele momento, anuncia o indispensável constitucionalismo social como um sistema de defesa de um regime baseado na lei, mas também baseado na ideologia de que todo governo deveria ser regulado por uma Constituição. E mais do que ser regulado, que o documento jurídico estivesse incluso nos direitos e nas garantias relativas à própria defesa dos direitos humanos fundamentais. Pessoal, boa parte do povo francês, durante a proclamação da Constituição Égalité, Liberté, Fraternité, viraram as costas, tá? Desses acontecimentos históricos, então, surgem os direitos humanos de primeira geração ou de primeira dimensão, os chamadas liberdades públicas. Você deve estar se perguntando por que usamos a expressão geração ou dimensão. Alguns autores preferem um termo ou outro em função do significado das palavras. Quando usamos o termo geração e dimensão, na realidade, nós estamos falando do próprio ser humano que está utilizando isso, de maneira filosófica ou de maneira tecnológica. Grande parte da doutrina aceita na divisão dos poderes admite a palavra as dimensões do direito, para entender que nós estamos falando de uma classificação que está fragmentada, que pode facilitar para efeito de ensino-aprendizagem, mas que torna extremamente difícil para a sua prática. A classificação utilizada até hoje é aquela que correlaciona direitos humanos aos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, respectivamente, primeira, segunda e terceira dimensão. Podemos também chamar de gerações de direitos, levando em conta o momento histórico em que foram institucionalizados, ou seja, positivado, quando eles começaram a fazer parte das Constituições mesmo. Existe um meio aos nossos estudiosos constitucionalistas que há algumas divergências a respeito da escolha desses termos. Ora, um defende a geração, outros defendem as dimensões. Eu sou favorável da geração. Quer geração, quer dimensão de direito, é para a nossa reflexão. Ainda temos discussões, mas o fato é que encaramos o termo dimensão como mais apropriado, pois uma geração não pode passar a ideia de substituição de outra, dando assim o termo dimensão um caráter de continuidade e não só de substituição.
Os doutrinadores que que defende a dimensão, classifica reconhecendo a existência de 4 dimensões do direito. A primeira dimensão é chamada liberdade pública, que estão relacionados à vida e à liberdade. Quando se fala em liberdades, é um direito negativo, pois visam impor limite ao Estado frente ao cidadão para que o Estado não viole o direito desse e nem esse viole o direito também do Estado, né? Ou seja, passe a descumprir o que o Estado propõe. Esse direito de primeira dimensão, principalmente durante a Revolução Francesa, foi amplamente divulgado. Os direitos humanos de segunda dimensão, também denominado de direitos econômicos, e no direito econômico entra também a explicação dos direitos sociais, culturais, e ele está baseado no princípio da igualdade, que surge da necessidade latente, a partir da Revolução Francesa, do que precisamos de algo antes de. Então, para mim poder vir para a Primavera, eu tenho que ter uma casa aqui, ou eu tenho que ter um hotel. E para vir para a Primavera do Leste, eu que moro fora, eu tenho que vir para cá, porque eu vou ter um salário, e esse salário vai cobrir o meu aluguel, a minha saúde, o meu vestuário, os meus gastos pessoais. E como já está dando meu horário aí, chamamos de liberdade positiva, porque orientando o cidadão a exigir do Estado que intervenha no sentido de garantir a sua proteção. Ao contrário do direito da primeira dimensão, que prega apenas o caráter de o Estado se abster daquelas coisas que cabe você fazer, né? Lembra do laissez-faire, laissez-passer? Está baseado no direito de primeira dimensão. Eu vou ficar apenas no direito de segunda, terceira e quarta geração, nós deixamos para a próxima aula. Alguns fatos históricos encabeçaram o surgimento desse direito de primeira e segunda dimensão. A doutrina de liberdade avançou consideravelmente a partir da Revolução Industrial, através do liberalismo, do laissez-faire, laissez-passer, e hoje por meio da globalização, que deve ser entendida não só no sentido de entender o mundo como uma única visão, mas de entender que nós estamos interligados, que há uma forte ligação entre Brasil e país, e povo, e sociedade, e cultura, economias e etc. Especialmente por causa do sistema capitalista. E quem nos auxilia a entender isso melhor é Karl Marx. Ele fala que os estados desenvolvidos do mundo ocidental precisa enfrentar um problema, que é a questão social. Porque o mundo capitalista aqui tão pregado, tão propagado, ele acabou, segundo Karl Marx, numa verdadeira usurpação dos direitos fundamentais das pessoas. Porque você acabou virando uma mercadoria. E uma mercadoria que não atende, ou melhor, que aquilo que você recebe não atende nem mesmo o básico para a sua vida pessoal. Para deteriorar ainda mais a situação da sociedade vivida num liberalismo econômico latente, que proporcionou o fortalecimento da lei da oferta e da procura e o acréscimo súbito das riquezas, o que viria a ser uma dádiva a essas riquezas. Não tiveram sido concentradas nas mãos de apenas alguns, os chamados burgueses, que não estão preocupados com a pobreza, com a miséria, com a falta de. A penúria da classe trabalhadora, que agora não é só trabalhadora, ela também miserável, foi substituída por uma máquina que agora trabalha 24 horas, sem precisar de sindicato, sem precisar de hora de almoço, de janta e etc. E aí, como sobreviver numa triste realidade dessa? A massa de mão de obra desempregada, principalmente mulheres e crianças, vivendo em condição subhumana, gerou uma reação contra os ricos, favorecendo uma nova revolução. Agora,
o terrorismo. O terrorismo é financiado pelo próprio capitalismo, porque as pessoas que estão ascendendo, elas querem o seu lugar ao sol para sempre, e não apenas momentâneo. A situação tomou tamanha proporção que se tornou uma ameaça à estabilidade das instituições liberais e, claramente, da continuidade do processo de desenvolvimento econômico. Pessoal, crescimento e desenvolvimento econômico são coisas diferentes. Trabalhadores buscam seu lugar na política do Estado, através do sonho do direito ao voto e à elegibilidade. Já visto que o professor Dali tem postado aí alguma coisa que ele está fazendo fora da sala de aula. E concluindo aí, acho que agora já não, ainda tem mais um slide. Nesse momento, então, surgem os partidos desejosos de apoio, principalmente do voto dos novos cidadãos, ainda miseráveis de conhecimento, ainda pobre, analfabeto de política, né? Há esta confusão que a Igreja ingressa quando lança a encíclica Rerum Novarum, traduzindo aí de 1875, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica, a palavra encíclica, um documento oficial da Igreja chamada Sobre as Coisas Novas, Rerum Novarum. E lá o Papa Pio XII cobrou do Estado uma maior intervenção em benefício da dignidade humana. Então, ali nascia o neoliberalismo, que hoje é tão condenado por muitos e que foi pensado pelo próprio Papa. Claro que não nas dimensões que tem hoje, né, gente? O Estado forçosamente passou a pensar em direito ao trabalho, direito à subsistência, direito à educação, como forma primária do que viria a ser a criação dos direitos econômicos e sociais. Depois de alguns conflitos, os direitos econômicos e sociais, enfim, foram oferecidos na Constituição Francesa de 1848, as chamadas fim das revoluções sociais na França. O documento jurídico em questão garante o direito de reconhecedores da família, da propriedade, do trabalho, da educação, do assistencialismo ao que não tem condições de trabalhar através do trabalho público. Na medida em que a transformação da história, outros países passaram a inserir também direitos nas suas legislações superiores. Exemplo disso, a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Russa de 1918, logo que os bolcheviques tomaram o poder, o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que criava também a Liga das Nações e criava de modo especial, que nos interessa, a Organização Internacional do Trabalho. Depois de alguns conflitos, os direitos econômicos e sociais, enfim, foram oferecidos. Porém, o ápice dos direitos econômicos e sociais, também culturais, deveu-se à Constituição Alemã de 1919, sob o comando de Adolf Hitler, tá? A Alemanha se mostrou muito moderna e o seu modernismo levou eles à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, ao arianismo, como eu prefiro chamar. A primeira seção do nosso documento foi dedicada ao indivíduo, a segunda, a vida social, a terceira, a religião e as sociedades religiosas, e a quarta, a instrução e o estabelecimento do ensino, e a quinta, a vida econômica. Pessoal, eu vou parar aqui, porque as dimensões do direito de terceira e quarta geração fica para a nossa próxima aula, porque também a minha voz está acabando. Agradeço mais uma vez, por favor, continue aí fazendo as suas atividades no portal, desculpa, e de modo especial essa semana, na próxima semana, melhor, vocês terão a nossa prova parcial 2.
quem não estava no início aí, a prova parcial 2, o conteúdo da unidade 1, 2 e 3, mas de modo especial das aulas 8, 9, 10 e 11, né? Agradeço e até a próxima. Uma boa noite a todos, bom descanso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Boa noite, professor. Boa noite. Boa Bom noite. descanso. Boa noite, professor. Para você também. Boa noite, Bom Arthur, final de Elisângela. semana. Obrigado. Alô, professor, boa noite. Obrigada pela aula. Obrigado, Francine. Valeu.